Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este aqui vai ser um vídeo mostrando meu Bullet Journal de 2022. No caso, já gravei esse vídeo antes, porém acabou que não deu muito certo, então eu decidi gravar de novo. Obviamente não vai ser mais montando do zero, por exemplo, já com rascunho e tudo, passando tudo a limpo. Porém, eu vou estar mostrando mesmo assim o resultado final, porque muita gente me pergunta, eu me organizo e esse tipo de coisa, então acho interessante estar trazendo isso. O caderno que eu estou usando é um do São Domingos, que é um caderno muito bom. Eu não lembro agora exatamente a linha e tudo, mas vai estar aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. E eu já usei outros cadernos, na verdade, um caderno a mais, como bullet, só que eu não gostei muito do resultado desse caderno, porque ele era que assim, o famoso dá pra usar, que é um da Tilibra. Eu não lembro agora exatamente o valor da Tilibra e tudo mais, porém esse aqui tá em volta ali dos R$40. Então assim, é um preço bom, eu acho que vale a pena se pagar, porque é uma coisa que você vai usar a maior parte do ano, ou se não o ano inteiro, basicamente. E eu também vou estar deixando todos os materiais que eu usei também na descrição do vídeo e também aparecendo na tela. No caso dos Bullet Journals, eu não gosto já de usar direto essa página que vem aqui. Normalmente eu prefiro colar elas do que realmente usar, porque é um espaço muito pequeno. Essa dobra aqui que fica, eu não gosto muito dela, então eu sempre começo basicamente já na segunda página. E eu peguei de referência no Pinterest, né, tudo que eu usei, ou então outros bullet journals que eu usei basicamente, porque eu uso desde 2019 e eu voltei para 2019, 20, 21 para poder ver como que eu me organizava, como que eu fazia pra poder trazer pra cá, pra poder gravar, obviamente, até por isso conta umas coisinhas a mais do que eu normalmente uso, que é ideias, sugestões e etc. Porém, essa aqui foi a ideia que eu achei mais interessante pra questões de future log e tudo mais. Eu sou uma pessoa que prefere muito calendário já de cara, então assim, aqui tem um calendário que é bem pequenininho mesmo. Eu não me importo muito com o tamanho do calendário em si, mas esse calendário aqui ele já tá perfeito. Eu peguei ele, como eu disse novamente, uma referência do Pinterest, e é sobre isso. Porém, o que eu achei interessante dessa referência é que aqui do lado tem os eventos. Eu particularmente não uso muito Future Log, porque são datas que normalmente eu sempre lembro, mas ainda assim eu acho interessante de marcar, e eu não sou uma pessoa que realmente marca muita coisa pensando no futuro. Por isso que eu achei bem legal essa parte de ser pequeno mesmo, só uma página para poder ter todo o planejamento do ano inteiro, basicamente. Porém, assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Então pessoas que vão usar 2 páginas, 3, 4 páginas, dependendo ali, sou uma pessoa que faz muita questão de organização, que faz muita coisa, planejamentos, viagens, trabalha com umas coisas mais assim, com eventos, então acaba que isso facilita bastante. Já é o suficiente, no caso, né? Não é que facilita. Já é o suficiente, no meu caso, usar o Future Log bem pequenininho assim. E eu gosto bastante, o jeito que ficou, fiquei bem minimalista, tipo, usar só 2 cores aqui e o pretão em tudo. Eu usei o rosa e o amarelo da Stabilo, são os marca-textos que eu tenho, que eu gosto bastante de estar usando eles. Eles transferem um pouquinho para a folha de trás, porém esse bullet eu sinto que ele é o melhor para isso, como eu mencionei novamente, porque o da Stabilo não, o da Tilibra eu não gosto tanto. E eu não lembro exatamente quais foram as canetas que eu usei, mas com certeza eu usei a 01 da Unipin, usei... Eita, Giovana. A 03, a 08, também usei essa daqui da Faber, que é uma 04 daquelas fine line deles, que eu gosto bastante dela para poder escrever no bullet, porque eu sinto que ela é suficiente para isso. Ela não é assim, perfeita, porém eu sinto que para poder escrever os eventos ela é muito boa. Outra que eu gosto de usar bastante, porém não usei nessa página, é essa gel Signo também da Uniball. Eu acho essa caneta excelente, ela é muito boa, muito gostosa de escrever. Então sempre escrevo coisas de planejamento nela mesmo, já tipo na semana... Gente, dicção falhando. Já na semana mesmo. Então acho muito gostoso escrever com ela. Mas eu sempre gosto dessas canetas nankins no Bullet Journal para poder fazer todo o layout. E aqui eu vou confessar que eu peguei um pouquinho da referência da Nanats, né, da Nath Araújo. O que acontece? Eu não sou uma pessoa que faz muita organização financeira no sentido de contabilizar a quantidade de dinheiro que tem e tudo mais. Eu, no caso, realmente organizo, planejo, faço as contas ali, vejo quanto tá podendo gastar e tudo mais. Mas eu acho interessante de realmente começar a ter essa noção do que eu faço e como que eu faço. Então eu peguei essa ideia da Nanats, o vídeo dela vai estar ou no card em algum canto aqui que eu não sei qual que é, mas também vai estar na descrição, que eu separei uma parte pros ganhos, uma parte pros gastos do total que deu, né, somando, subtraindo os gastos dos ganhos, e também quanto que eu investi daquele dinheiro, né, quanto que eu gastei, que eu decidi
ou deixar guardado. E aqui embaixo eu decidi colocar uma barra de notas, que é exatamente pensando nessa questão de tipo, tem alguma coisa muito importante pra eu poder anotar em relação a isso, né? E essas questões de metinhas, metonas e supermetas, basicamente, resumindo, as metinhas são coisas que eu quero comprar, porém eu vou investir um pouco de dinheiro nelas. Pode ser, por exemplo, vou ter que guardar uma quantidade, eu vou ter que, ou então pensar um pouco, mas assim, são coisas bem mais baratas, coisas mais simples, coisas que não tem tanta necessidade. Já as metonas, elas são bem mais diferentes, elas são coisas que vão ser um pouco mais, assim, de investir um pouco de dinheiro, por exemplo, sei lá, você quer uma câmera nova, um celular novo, ou sei lá, um iPad, uma coisa meio assim. E as super metas já são sonhos um pouco maiores, né, que no caso eu decidi colocar, mas é bem relativo, tá, gente, por incrível que pareça, porque pode ser que pra você ter um celular novo seja uma super meta. Eu tô dando só alguns exemplos, mas pra alguns uma super meta seria tipo, sei lá, mudar de casa, de apartamento, mas pra mim é isso aqui funciona muito bem. Eu coloquei uma plantinha aqui pra fazer uma graça, eu gostei muito do jeito que ela ficou muito legal, combinou assim todo, não sei, esse clima e tudo mais. E também as cores, de novo, né, como eu mencionei anteriormente, eu usei as canetas da Uniball, eu usei a 05, a 03 e a 08, e também usei as canetas marca-textos, de novo, o amarelo, azul, verde e roxo, tá? Então foram esses marca-textos que eu usei, e é isso, por enquanto, da página de finanças. Então tá, eu não sou uma pessoa que faz muito track no sentido de, por exemplo, pegar e mapear várias coisas. Muito pelo contrário, eu sou bem preguiçoso em relação a isso, porque eu sempre esqueço. Mas desse ano eu decidi fazer um pouco diferente, porque eu senti falta de registrar exatamente o que eu assisti, o que eu gostei e tudo mais. Porque eu peguei meu bullet journal de 2019 e deu uma sensação muito boa, uma certa nostalgia, assim por dizer, de ver, por exemplo, tais músicas que eu escutei muito em 2019, ou então filmes que eu assisti em 2019, ou coisas assim, seriados que eu estava maratonando, e isso me deu, assim, uma sensação um pouco mais gostosa, e eu acho interessante de deixar registrado aqui, pra, sei lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, ou alguns meses, eu poder voltar pra trás e ver, falei, nossa, eu não acredito que eu assisti exatamente aquilo. Tem esse aqui de assistir, eu peguei essa fonte de novo no Pinterest, e eu não sei me fazer muita coisa, assim, no sentido de ideia pra bullet, gente, porque eu não tenho nada de colagem, washi tape, coisas do tipo, então normalmente eu sempre desenho. E eu decidi fazer essa faixa aqui pra ter uma gracinha, e também fiz um negócio meio nada a ver. Porém, uma coisa que eu decidi separar é o que eu assisti e onde eu assisti, né, pra poder ficar registrado em qual plataforma que eu tive acesso àquele seriado, aquele filme. Vamos supor que eu assisti, sei lá, Encanto, que lançou recentemente no Disney Plus, eu coloco lá Disney Plus e coisas do tipo. E aqui do lado, basicamente, a gente tem dos jogos, e eu sou uma pessoa que ama jogos, eu jogo muito. Eu decidi aqui separar também, igual, um pouco parecido, porém, eu vou colocar aqui a empresa e o ano que o jogo foi lançado. Por exemplo, eu tô jogando Ocarina of Time. Tô jogando Ocarina of Time. O jogo ele é de 98, então eu vou colocar, por exemplo, o nome do jogo aqui, a empresa do jogo e o ano do jogo, né? Se eu não me engano, 98. Então vai estar tudo aqui informações, porque também teve essa questão no Bullet Journal 2019. Eu senti muita falta nos 2020 e 2021, então por isso vai estar presente aqui. Esses jogos vão ser jogos que eu joguei, que eu vi jogarem, ou então que eu gostei muito, né? Ou que eu voltei a jogar, ou coisas do tipo. Então são jogos que são bem presentes ali no ano, que eu achei que foram marcantes. Então é basicamente isso. Se você gamer aí, deixa aí nos comentários. E aqui a parte que eu deixei mais clean possível, porque é a parte da playlist. Eu já fiz uma playlist no Bullet Journal de 2019 também, e foi muito bom ver aquelas músicas e tudo mais. Eu decidi não ocupar tanto espaço, por incrível que pareça, gente, 2 páginas não é o suficiente pra você ter uma playlist se você escuta muita música. Eu, por exemplo, escuto bastante música, e uma página só, quando eu fiz no começo, não foi o suficiente, então eu tive que criar mais 2, e foram quase. Sim, é porque eu fui parando de registrar, mas realmente, assim, eu sinto que umas 4 ali é necessária. Porém, eu decidi deixar bem minimalista, e aqui eu usei lápis aquarelável da Albrecht Dürer, da Faber-Castell. Pensei em aquarelar de princípio, só que eu tava um pouco de receio, porque fazia muito tempo que eu não mexia com isso, e é numa folha que não é própria pra isso. Tipo, se você quiser usar aquarela no bullet journal, tá tudo bem. A questão é que você tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de água que você coloca. Então eu decidi deixar assim mesmo, sem aquarelar, e fiz um meio que usei o degradê e tudo mais. Eu não lembro agora as cores que eu usei exatamente, mas vai estar aparecendo aí na tela em algum canto
junto aí de alguma forma os nomes das cores, pra caso alguém queira fazer e tudo mais, mas basicamente eu fui do mais claro pro mais escuro, né? Então do rosa, passando pelo magenta, pelo roxo, pelo azul e pelo azul mais escurão mesmo, quase preto. E eu gostei bastante desse efeito de galáxia que ficou. Também fiz umas luvas, umas estrelinhas, e fiz ali playlist no nome. E essa fonte também foi pra não ficar sem graça fazendo qualquer fonte, né? E eu gostei bastante dessa página, eu fiquei orgulhoso dela. Vou fazer mais uma estrelinha aqui, só pra fazer aqui. Então assim, é basicamente a mesma coisa do que os outros dois tracks anteriores, porém esse aqui vai ser muito maior, né? Porque, por exemplo, não sou de todo seriado que eu assisto, não é muitos jogos também que eu jogo, mas dá pra aplicar tudo isso aqui, por exemplo, com livros também, caso você lê bastante, com reflexões, entre outras coisas que você acompanha, e palestras, sei lá. Mas são os que eu mais uso mesmo. Eu decidi trazer pra mostrar como é que eu faço e tudo mais. E esses aqui são os principais. Eu não anoto os livros porque, basicamente, eu não leio muito o que eu quero. Basicamente, eu leio só os textos acadêmicos da faculdade, então acaba isso que ocupa um pouco mais de tempo. E fora também que o meu curso ele é um curso só de leitura. Então, por isso que eu não coloco de livro. Meu anjo. Eu sou focado na leitura, então eu não tenho muito tempo pra ler pra mim. Então eu não faço porque eu não tenho essa leitura pra mim mesmo, né? Quando eu tiver, obviamente, vou criar um track ali dos livros que eu li, o que eu achei, talvez colocar um resumo das histórias ou as reflexões sobre o livro em si. E por fim, assim, mais o anual mesmo. E tem a minha wishlist. Eu particularmente não sou uma pessoa de ficar fazendo wishlists porque muita coisa muda. Já aconteceu, por exemplo, de eu querer uma coisa e depois não querer mais, ou então de eu ver que não tinha necessidade. Então a wishlist é aquela coisinha assim, se sobrar, se der, quando puder, uma coisa meio tipo, quem sabe um dia. Então eu sempre venho aqui e anoto, mas nunca é aquela certeza de realmente ter ali aquele item, né? Então eu sempre faço um quadradinho, o nome do item, caso eu ainda queira o item eu mantenho, se eu não quiser eu risco ele, se eu conseguir eu faço um xizinho no quadradinho que tem do lado. E essa página aqui do lado que tá em branco, eu ainda não sei o que fazer nela, porque aqui é a organização anual do meu bullet journal inteiro. E eu também vou estar trazendo o bônus do mês de janeiro, né? Que é um mês que eu fiquei muito orgulhoso de como ficou no final, porque no vídeo lá montando ficou uma coisa muito legal, só que aí eu perdi o arquivo. Mas esse aqui ficou muito da hora que eu vou mostrar. E esse daqui é a cereja do bolo, que é o mês de janeiro. Gente, olha isso aqui. Eu tô muito orgulhoso desse desenho. Sério, vocês não fazem ideia do quanto eu tenho orgulho deste desenho. Mas o que acontece? No meu mês de janeiro, eu gosto de organizar como? Colocando um calendário pequeno mesmo, porque eu não escrevo no calendário, porque todo calendário que eu vi de bullet journal, que é pra escrever no calendário em si, nunca tem espaço suficiente, tá? Então o que acontece? Eu prefiro colocar um calendário pequeno e embaixo dele separar pra notas. Então sempre vai ter ali nas notas o que é dos dias. E eu pinto no calendário caso eu tenha um compromisso que vai pegar a maior parte do meu dia, como por exemplo no dia 15 eu tenho um casamento pra poder ir, então eu vou pintar o dia 15 porque eu sei que eu vou passar uma boa parte do meu dia ocupado em relação a este casamento. E fora que aqui é a organização mais geral do mês, né? Então, por exemplo, uma coisa vai acontecer mais pra frente do mês, ou uma coisa que é muito mais importante, esse tipo de coisa. E eu também decidi fazer esse desenho, né, como eu comentei antes, porque eu não sou uma pessoa que faz trackers, como eu mencionei anteriormente, como por exemplo, mood tracker, habit tracker, dessas coisas de registrar os meus hábitos, porque eu sempre esqueço. Sempre que eu vou lembrar, tipo, 3 dias depois da última vez que eu fiz isso, e aí eu não lembro do que eu fiz no outro dia e tudo mais, então acaba que confunde um pouco, às vezes eu acabo mentindo sobre, então eu decidi não fazer mais, desde 2019 eu parei. Eu me sinto bem em relação a isso também. Porém, decidi fazer um desenho no meu bullet journal de 2021, né? Então todo mês tinha ou algum desenho ou alguma colagem. E esse aqui é o de 2020, né? 22. Só que de janeiro. E no caso, o que deu de ideia, assim, foi um desenho que eu comecei a fazer no digital, só que eu não terminei até hoje esse desenho, tenho um pouco de vergonha disso. Bom, pelo menos da Ellie tá um pouco mais andado do que a referência, né? Mas tudo bem. E eu decidi fazer uma garota um pouco mais tropical, um pouco mais de verão, porque a gente começa o ano no mês do verão, não no mês do verão, mas com o mês estando já no verão, então eu decidi trazer essa coisa do verão pra este desenho. Eu não decidi colocar cor nele, pra realmente ficar uma coisa mais assim, cada um por si. Eu adoraria de ver, tipo, as pessoas fazendo no estilo e tudo mais, esse desenho. Eu fiquei bem orgulhoso, né, novamente. E eu usei também, de novo, as canetas da Unipin.
da Fine Line, né? Só que aí eu usei, tipo, variadas. Eu usei 01, 03, 05, 08. Eu usei a brush deles também, que eu gosto bastante. Cadê? E eu vou estar fazendo isso cada mês de estação. Então, por exemplo, quando no mês que entrar o outono, que vai ser a próxima estação, vou fazer uma garota com referências de outono, de inverno, depois de primavera e novamente de verão. E depois eu ver aí, né, dependendo de cada mês e tudo mais, caso vocês queiram ver também as organizações mensais, dos desenhos mensais, é só deixar nos comentários que eu vou poder estar trazendo sem problema algum. E aqui entra a questão das finanças, né? De novo, o vídeo da Nanades vai estar aí na descrição para poder entender um pouco melhor como eu me organizei. No caso você queira, a explicação dela também. Mas basicamente, aqui eu vou ter meus gastos, a forma que eu gastei, o valor que eu gastei, e aqui os ganhos, só que da mesma maneira. E aqui de baixo eu vou colocar aquele negócio dos gastos, dos ganhos e o total. E toda essa informação que eu pegar, eu vou voltar para essa página de finança e jogar para cá. Então, por exemplo, mês de janeiro eu ganhei tal, que tá registrado aqui, e vou jogar pra cá, pra ter uma visão geral do ano e aqui uma visão geral do mês. E teve uma coisinha quando eu tava apagando eu fui apagar o rascunho e aí soltou, porque essa aqui é a página que fica no meio da costura e acabou que soltou essa folha aqui do meu boletim um pouquinho. Eu não ligo muito pra isso, mas dá uma certa agonia, tipo, na hora que você vai virar a folha, parece que a folha vai rasgar inteira na sua mão. Mas não é isso que acontece, tá? E aqui já entra a organização semanal. Eu decidi separar por semana mesmo o tipo de organização que eu gosto, ou então ideias para vocês poderem usar, porque aqui vai ter ideias que eu não uso mais, que eu abandonei há mais de um ano no Bullet Journal, porém eu decidi trazer porque elas funcionaram algum dia pra mim, então pode ser que funcione pra você. Então assim, essa aqui é uma organização bem meia bomba, assim por dizer. Eu não gosto muito dela, ela não é a minha favorita. E então essa aqui é a organização que eu gosto de fazer, Só eu gosto de fazer ela quando eu não tenho muita coisa pra poder fazer também, tá? Então eu separo sempre por dia, de segunda a domingo. E eu gosto de fazer de segunda a domingo porque fica mais organizado, fica melhor pra mexer tanto no calendário, tanto no organização semanal. Então acaba que facilita um pouco o trabalho, né? Então vocês vão ver que sempre vai ser de segunda a domingo, segunda a domingo. Eu já tentei usar de domingo a segunda, só que não deu certo. Sempre me confundia, sempre ficava confuso, então eu decidi adotar assim, ficou muito mais fácil, facilitou muito a minha vida. E essa aqui é uma organização que eu acho ela muito bonita, eu gosto muito dela, eu acho ela assim perfeita, só que eu não uso muito ela porque dá uma certa preguicinha, porque tem que ficar calculando e tudo mais. E eu gosto de usar as marca-textos para poder fazer essas marcações assim, de separar o limite, né, pra ter uma noção de que de tal dia a tal dia. E aqui embaixo eu decidi limitar também, colocando uma linha preta bem simplesona, pra poder ter essa delimitação, porque como tem uma marcação pra cima, eu também gostaria de ter uma marcação pra baixo pra saber esse aqui é o limite e acabou. Dá pra você mexer muita paleta de cor aqui, colocar alguns detalhes, fazer essas linhas aqui, tipo, como se fossem ramos de flores ou coisas do tipo, coisas aleatórias, tipo planetas, bolinhas. Você que sabe, tipo, você faz de forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Porém, agora a gente vai pra aquela que eu gosto muito de usar. Basicamente, esse aqui é o layout que eu acho mais fácil de ser usado, facilita bastante a minha vida, que é o seguinte, eu sempre faço dessa forma aqui, dá o primeiro, porém decidi fazer de formas diferentes pra vocês terem ideias diferentes, inspirações diferentes, mas é basicamente, você vai fazer retângulos de 12 por 5, 12 por 5, e sempre vai dar certo, né, porque, gente, eu não gosto de pegar até o limite da página, tá, porque isso me dá muita agonia, eu não gosto, fica muito, sei lá, me dá uma certa aflição de ver assim, então eu prefiro delimitar tanto o espaço pra cima e pra baixo pra ficar igual e encaixar na folha. E aí a gente tem segunda, terça, quarta, e aqui embaixo, como não tem espaço pra colocar mais um dia, eu decidi colocar pra fazer umas notas, né, então tem algumas notas aqui pra coisas que eu tenho que fazer em algum dia, porém eu não tenho um dia específico daquela semana pra isso. E esse layout aqui é um layout que eu basicamente abandonei no começo de 2019, porque simplesmente ele tem muito pouco espaço. Você organiza uma semana em apenas uma página e a outra fica ali livre, então eu não gostava muito desse layout, eu nem lembro mais de onde que eu peguei essa referência pra poder fazer isso. Porém, ele é muito bom pra caso você esteja num mês ou numa semana que você não tem muita coisa pra poder fazer. Por exemplo, se você estiver de férias. E dá pra você poder separar por coluna, por exemplo. Eu, no caso, prefiro fazer uma linha no meio, porque eu sinto que tem mais espaço pra poder escrever, né? Porque se for uma linha só, você tem um limite um pouco menor e tudo mais. Então, pensando nisso, dá pra você separar também, por exemplo, a primeira coluna ser
trabalho, ao segundo estudo, aí dá pra fazer mais uma, por exemplo, para coisas pessoais, outra coisa para eventos e assim por diante. Então você consegue organizar melhor ali a situação. E aqui do lado a gente tem uma variação desse layout que é um pouco mais minimalista, que eu acho muito mais bonito, eu acho muito mais... eu gosto bastante dele. E é um layout que eu acho assim, bem... mas dá pra variar bastante, dá pra vocês misturarem essas ideias do bullet journal que estão aqui. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre esse bullet journal é que ele tem uma folha, uma bolsinha aqui atrás, que dá pra você colocar coisas dentro. Então dá pra você colocar, por exemplo, documentos, informações, papéis, coisas que são bem importantes. Então, por exemplo, se você tem uma receita médica e não quer perder, você coloca aqui, ou então se você tem algum documento. Mas eu acho muito bom porque esse aqui é o primeiro bullet que eu vi que tem essa bolsinha aqui, isso aqui faz muita diferença, sério. E também um adendo desse bullet journal é que você tem um lugar para poder colocar essas informações, caso você perca o caderno. Isso é uma coisa que eu dou muito valor, porque tem muitos bullets que não vêm com isso, então você tem que fazer do zero. E é sempre bom ter uma coisa pré-definida, porque você sempre vai colocar as informações corretas, como por exemplo endereço e coisas do tipo, redes sociais, pra poder te localizar. Obviamente eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer depois, porque não tem por que fazer agora. Dá pra poder fazer aqui também, por exemplo, colocar contatos de emergência aqui nessa folha que fica aqui avulsa, mas esse bullet ele realmente tem um crédito muito bom por causa disso também. E acho que já está na hora de guardar isso aqui. E é basicamente isso, a minha organização do meu bullet journal de 2022. Obviamente vai variar muito ao longo do ano, porque sempre muda. E caso você queira ver o mês de fevereiro, então deixe aí nos comentários, que eu vou estar trazendo, obviamente. E até o próximo vídeo. Tchau!